Ei, pessoal! Hoje estamos recebendo aqui no Canguru Entrevista a doutora Marina Nolasco para falar de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Um tema que está muito na mídia. A gente sabe de muitos casos de adultos, artistas que estão aí na mídia falando sobre o problema, mas muita gente não sabe que isso costuma aparecer na infância. Ei, tudo bem, Marina? Ei, tudo jóia. Obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Obrigada pelo convite. Como é que é isso do transtorno aparecer na infância? É mais comum que ele já se manifeste na infância, mas que a criança não seja diagnosticada e só se perceba na vida adulta? Sim, na verdade 90% dos casos iniciam-se na infância e a maioria com meninos. 2/3 dos adultos que têm o diagnóstico de TOC iniciaram-se na infância, mas não tiveram o diagnóstico. E aí, quando obtém o diagnóstico na vida adulta, os sintomas já estão muito acentuados. E o tratamento é muito mais complicado. É muito mais difícil, porque o prejuízo já foi causado, já tem um prejuízo muito grande. E que idade o transtorno costuma se manifestar numa criança? Quando é que ele já é perceptível? A partir dos 4 anos, ele já é perceptível. Só que de 2 a 4 anos já tem alguns sintomas, né, de compulsão, principalmente, que são os sintomas mais repetitivos, só que eles, muitas vezes, eles parecem que são brincadeiras. Uma birra, né? Até bater muitas vezes na mesa, ou separar a comida, ficar muito tempo dentro do banho, porque a criança gosta de estar ali. Então, muitas das vezes eles são confundidos com brincadeiras e é uma coisa temporária que vai passar. Mas não necessariamente passa, né? Muitas das vezes podem ser sim brincadeiras, mas outras não. E aos 4 já fica mais claro aos que 4 isso não é mais uma evidente. É mais evidente que não é uma brincadeira, porque começa a causar muitos prejuízos para crianças. Que tipo de coisas acontecem? Dá exemplos, por favor, de transtornos, assim, dessa compulsão que os pais podem ficar atentos. Todos relacionados à rotina da criança. Então, a rotina na hora de dormir, de comer, de tomar banho, de ir para a escola. A gente classifica como TOC quando tem mais de 1 hora de prevalência por dia. É um prejuízo na rotina, tanto da família quanto da criança. Então, o comer, por exemplo, se a comida está misturada e a criança não gosta da comida misturada, ela tem essa compulsão pela comida toda separada, ela vai ter uma birra, ela vai vai desajustar, então vai causar um prejuízo naquele ambiente, né? E comida separada, por exemplo, a criança que não consegue comer tudo junto no mesmo prato. Ela tem que comer o arroz de uma vez, a carne de outra vez. Ou então, não pode encostar uma comida na outra. Às vezes não pode encostar e às vezes depende de cada criança, né? Não tem uma regra geral de como é a refeição. Mas às vezes a criança pode querer que esteja no mesmo prato, só que cada um em um cantinho. Ou então em 3 pratos diferentes. O arroz em um prato, o feijão em outro, a salada em outro. Então, assim, depende de cada criança. Mas já são comportamentos que são inadequados, vamos colocar Que assim. outros comportamentos para uma criança que tenha TOC são comuns, são frequentes? Na hora do banho, a criança pode querer ficar um excesso de tempo nesse banho, não querer sair, se limpar muito e passar muito sabonete. E nunca muitas achar das que tá vezes, limpo o suficiente. Exato, mas muitas das vezes a família não consegue entender e nem a criança consegue expressar que não é a questão de eu gosto do banho. Ela expressa, eu gosto do banho, mas a real questão é, eu quero me limpar. Só que ela não consegue passar isso para a família, eu tenho nojo de estar suja ou me incomoda. Simplesmente eu gosto do banho, por isso que eu quero ficar muito tempo no banho. E aí, por vezes, a família acaba cedendo. Né? Há outros momentos do dia, assim, que você pode observar comportamentos compulsivos? Sim, na hora de dormir, se o pijama for sempre o mesmo, se a criança só quiser usar um tipo de roupa para ir para a escola, se o tênis ou a meia tiver sempre que ser uma. Novamente, na hora de dormir, se tiver que contar carneirinhos, por exemplo. E sempre for uma quantidade X de carneirinhos, sempre for 20 carneirinhos, não pode passar para 21. Para assistir televisão, se o número da televisão sempre tiver que ser par ou sempre tiver que ser ímpar, isso causa um prejuízo gigantesco na rotina da criança e da família também. Uma coisa dessas, isolada, que aconteça, não necessariamente é
uma questão que vai preocupar os pais. O alerta é quando você começar a perceber que está tendo esse tipo de reação em várias coisas da rotina? O alerta é quando estiver tendo 1 hora de algum tipo de comportamento que esteja causando um prejuízo na família. É 1 hora nessa dificuldade para dormir? 1 hora Sim. se limpando? 1 hora para comer? Não necessariamente vão aparecer vários sintomas ao mesmo tempo. Pode ser que apareça um. Mas a criança precisar de ficar 1 hora para dormir já é algo que tem que dar um clique na família. Falar, ué, por que ele está precisando ficar 1 hora comigo do lado e só pode contar até 20? E aí conta 1, 2, 3, 20 e volta para 1 de novo. Não pode passar do 20. Então, isso já causa um desajustamento muito grande para a família e um desgaste, né? E, por vezes, a família reforça esses comportamentos na criança porque eles não têm controle sobre. E a criança também não consegue ter controle sobre o que está acontecendo com ela. Então, a família acaba contando somente até 20 para não ter uma birra, um comportamento mais inadequado, um choro, um estresse, tanto do pai e da mãe. Para se livrar quanto, ali daquela exatamente. situação, sem entender que tem um problema mais complexo. Exatamente. Você falou sobre nojo. Esse nojo exagerado, assim, que para várias coisas, é um sintoma de toque? Pode ser um sintoma de toque, mas não em todas as crianças. Que nem eu falei, não tem como ter uma generalização de que todas as crianças vão ter esse tipo de sintoma, mas é um sintoma. Né? Esse é um tipo de compulsão. E aí a gente tem as obsessões, que são os pensamentos. Né? Um pensamento que ele invade a criança e geralmente as crianças mais novas elas têm mais compulsões do que obsessões. Uma criança um pouco mais velha começa a ter mais obsessões. E é um pensamento que invade e que geralmente tem um conteúdo mais de violência, de morte, de um conteúdo agressivo, e que incomodam aquela criança e causam muita ansiedade. Uma ansiedade, um medo, e aquela criança acaba achando que ela tem que fazer algo para se livrar desse pensamento. Então, na obsessão, por exemplo, eu tenho que, se o meu chinelo está virado para baixo, a minha mãe pode morrer. Então, ela acaba tendo uma compulsão por virar sempre o chinelo. Para que a mãe não morra. E olha que interessante, o comportamento geralmente é reforçado, né? Porque se você vira o chinelo, poxa, sua mãe não vai morrer de um dia para o outro. Isso pode ser que aconteça. Tá vendo? Eu consertei o chinelo e ela não morreu. Eu consertei o chinelo. Ele tende a justificar o comportamento. Exatamente. E aí são comportamentos supersticiosos, né? E que são extremamente reforçados e que também dizem respeito ao toque. O toque tem componentes genéticos? Sim. É isso que é o fator principal? Sim, o fator principal é a genética e tem os reforços no dia a dia, né? Porque se não for buscado um tratamento, a criança e quando adolescente vai continuar tendo esses tipos de comportamentos, tanto as compulsões quanto as obsessões, e vai causar um prejuízo gigantesco lá na frente quando adultos. Porque, como eu falei, 90% das crianças não são diagnosticadas, né? Então, esse não diagnóstico leva ao desenvolvimento ali do transtorno com consequências mais sérias. Mais graves. Como é que é o tratamento para uma criança que foi diagnosticada previamente, cedo, né? Aí na faixa dos 4, 5 anos de idade já perceberam. Como é que é o tratamento? O tratamento é por medicamentoso e terapia comportamental. Não tem outro tratamento. E tem que ser os dois juntos, porque o medicamento vai tirar só o sintoma e não necessariamente vai fazer com que a criança, não vai fazer com que a criança compreenda o que está acontecendo com ela. Por exemplo, os pensamentos. Ela não vai entender por que ela tem esses pensamentos. Ela tem que conseguir discriminar os sentimentos dela, conseguir entender que aquilo ali não é real e que ela está tendo aqueles pensamentos, mas tem uma possibilidade de não tê-los, se ela compreender. E da mesma forma, a rotina, né, que ela cria de repetição. Ela tem que entender que talvez não seja necessário essa rotina, ou que ela pode diminuir essa rotina com o tempo. E isso só a psicoterapia que vai trazer. Não existe cura, então, portanto, mas existe um aprendizado de como lidar com o transtorno de uma forma mais saudável para que ela chegue à idade adulta sem que isso seja um fardo ali, um transtorno que impeça o desenvolvimento dela em outras áreas da vida. Sim. É isso?
Sim, não tem cura, mas tem o tratamento. E a criança que não teve esse tratamento, ela vai ter um prejuízo afetivo, social, na escola, porque tem diminuição de notas, né? Muitas das vezes dificuldade de socialização. Dificuldade até, né? de socialização, com certeza, porque ela consegue identificar que algo ali está estranho, mas ela muitas das vezes se não comportar consegue diferente ou expressar que está estranho. Por isso que é muito difícil o diagnóstico infantil, porque o pensamento a criança não expressa, porque não consegue discriminar o sentimento dela e entender, isso está errado. Por que, que eu estou pensando em morte? Por que, que eu estou pensando em coisas agressivas? E por medo também, de falar com os pais e serem julgadas. Falar, ai menino, não pensa desse jeito, não existe isso. Então a criança se fecha. E os comportamentos compulsivos, eles são tidos como brincadeiras. Então a gente tem um meio termo ali, uma linha muito tênue para o diagnóstico. Porque uma criança não fala e outra é brincadeira. Por isso que quando eles estão muito acentuados, que é mais ou menos depois de 12 anos de idade, que já tem uma acentuação bem grande dos comportamentos, é que a ajuda é procurada. E aí esse processo está mais instalado, né? Fica mais difícil. E aí é mais difícil o tratamento. De atuar. Existe alguma estatística de incidência do toque na população? Assim, quantos % da população tem toque? Eu não sei te falar sobre a incidência. O que eu consigo te falar é que 90% das crianças não têm o diagnóstico. Né? Mas não dá para dizer assim, que o número seja muito grande na infância. Não existe estudos para comprovarem. Assim, Não. Mas se houver o que a senhora estava dizendo, nesse caso de 1 hora de um comportamento compulsivo, né? Sim. Já é um alerta para que os pais procurem, pelo menos, procurar a opinião de um especialista para ver se tem um diagnóstico. Com certeza. Tratadas, assim, com acompanhamento, com o medicamento e com a terapia, mesmo crianças portadoras de toque, elas têm condição de frequentar normalmente, assim, desenvolver normalmente na escola, acompanhar o programa esperado para a escola? Sim, sem dúvida. O toque ele não causa um prejuízo cognitivo na criança. A criança continua aprendendo normalmente. O problema é que por ter as compulsões e muitas das vezes as obsessões também, a criança quer fazer uma letra muito simétrica, acaba perdendo um conteúdo, não pode escrever um número no caderno, porque se escrever um número pode ser que algo ruim aconteça. Então, se ela não tem um déficit de aprendizagem, não, a aprendizagem é normal. O problema são as obsessões e as compulsões. E é possível, com o tratamento, é possível que a criança entenda o que ela está tendo, entenda que não vai acontecer algo, que ela pode escrever aquele número, que ela não precisa fazer uma letra tão perfeita e que continue Aprenda seguindo a lidar a vida. com esse sentimento. Exatamente. Doutora Marina, muito obrigada pelos esclarecimentos. Esse é um assunto que com certeza as pessoas têm muitas dúvidas, escuta na mídia, ouve, mas não entende exatamente como o toque se manifesta, né? Sim, primeiramente, obrigada a vocês. E é realmente muito importante a observação dentro de casa. Observar se está tendo esse prejuízo, observar se a criança está com algum tipo de dificuldade e se tem muitos momentos que isso está acontecendo ou simplesmente 1 hora por dia. 1 hora por dia é muita coisa para um comportamento inadequado. Então, um alerta. É um alerta e as famílias têm que observar. É importante. Para você que tem filhos pequenos, fica aí mais uma dica. Se isso está acontecendo na sua casa ou na casa de um parente, de um amigo, você agora já tem mais informações para dar um alerta aí sobre alguma criança que esteja passando por isso. Até o próximo Canguru Entrevista.